Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, disse para vocês que queria passar um aulão do segundo módulo, tá? Vou aproveitar o momento para estar fazendo. Próximo domingo quero iniciar juntamente com vocês o nosso terceiro módulo. Eu tentei aqui de forma organizada, deixar aí para vocês bem nítido o conteúdo que a gente aprendeu no segundo módulo. Estou com o livrinho de vocês, vou tentar entregar para vocês na medida do possível, para que vocês possam estar me entregando um resumão. Esse resumão vai valer como nota essa oficial, que vale como se você tivesse concluído todo o segundo módulo, ok? Conto com vocês. Então, é o seguinte, eu não sei se vai aparecer aí, deixa eu só configurar aqui, rapidinho. O seguinte, só vou adicionar aqui na tela pra gente se localizar melhor. Bom, vamos lá. Esse aqui a gente tira. Só um momentinho, pessoal, vai dar tudo certo, eu creio. Bom, perfeito. É isso aí. Então vamos lá. Instituto de Vencedores, módulo 2, Então eu disse para vocês em alguns vídeos das nossas aulas que o foco do segundo módulo é falar sobre o caráter, O caráter que a gente costuma definir também como sendo uma personalidade, ou seja, o caráter de Deus vai ter que refletir em nós. Então Jesus, Deus, em toda a sua magnitude, toda a sua complexidade, Ele é Deus santo. Então da mesma forma nós temos que reproduzir isso. A Bíblia diz lá em Gênesis, que nós conhecemos muito bem em 2:26, se eu não me engano, que nós somos criados em imagem e semelhança. Então quando se diz imagem e semelhança, ele também nos relaciona à questão do interior. Tanto o exterior quanto o interior é totalmente semelhante a Cristo. Amém? Então aqui no Instituto de Vencedores, a aula 1, ela fala sobre o projeto de Deus versus a decisão do homem. Então ele traz aqui para nós no livrinho a seguinte coisa: então disse Deus, isso aqui é o que eu disse para vocês agora, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gente, vocês estão vendo que eu estou com essa dificuldade da garganta seca, É algo que me acompanha, tem que vencer isso em nome de Jesus. Mas vai dar tudo certo também. Então, aqui ele está falando sobre imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança é você refletir o caráter de Deus também. Amém? E Deus viu tudo que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Ao olhar para o mundo onde as coisas estão muito boas, o mundo poderia ser um lugar melhor? O que vocês acham, na opinião de vocês? Esforços naturais para consertar as coisas, educação, ONGs, guerras, políticas, ciência. Precisamos lidar com a causa dos problemas, que é o pecado. Então nós vimos isso, que é algo que nós temos que ter em mente, tá? Então o nosso caráter foi alterado a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Então a partir desse momento o nosso caráter foi distorcido pela questão do pecado. Então o pecado ele foi a causa pelo que nós tivemos nosso caráter deformado. Nós vamos ver isso mais para frente. Fala sobre o plano de Deus. Em Levítico 11:44 ele diz: pois eu sou o Senhor Deus de vocês, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Romanos 8:29 ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Portanto sejam perfeitos, Mateus 5:48, portanto sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Decisão do homem, Gênesis 3, tentação, pecado, consequências. Relacionamento com Deus foi perdido, relacionamento com outros, consigo mesmo, com o mundo, isso tudo foi consequências do pecado.
Significado da palavra pecado na Bíblia, olha só que interessante: rebelião, loucura, morte, ódio, adultério espiritual, errar o alvo, sair do caminho, idolatria, insanidade, irracionalidade, egoísmo, cegueira e ilusão. Então todos esses sinônimos que ele traz aqui são alguns dos significados da palavra pecado na Bíblia. Amém? Pecado, alguns são crimes, outros não. Ação e omissão, pensamentos, palavras, atitude, motivos. Pecados são todos iguais diante de Deus, mas as consequências são diferentes. Mateus 5, 27 ou 28 ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Consequências do pecado no caráter, meu querido: rebeldia, idolatria, devassidão, maldade, egoísmo, violência, perversão, contaminação. Então olha só, a rebeldia é a desobediência e submissão à autoridade. Então tudo isso, quando eu sou uma pessoa rebelde, eu estou mostrando que o meu caráter está deformado. Então imagina que eu estou na igreja, estou aí 1 ano, já fiz estudos de vencedores por revisão, e eu ainda sou uma pessoa rebelde. Então as pessoas automaticamente vão me ver como uma pessoa que ainda não está tendo seu caráter moldado, porque eu estou apresentando um aspecto de uma consequência daquilo que foi o pecado no Éden. Então a rebeldia, ela é uma deformidade do nosso caráter. A idolatria, a devassidão, a maldade, o egoísmo, a violência, a perversão. Então tudo isso, nós possuímos essa lista aqui, essas características, nós estamos apresentando para as pessoas um caráter totalmente deformado. Nós estamos apresentando: olha, meu caráter não está sendo moldado ainda. Mas que nós não sejamos perfeitos, nós nunca seremos. Mas nós não sejamos santos, também nós nunca seremos. Nós temos que buscar a transformação, buscar ter o nosso caráter transformado em Cristo. Amém? É claro que o caráter não vai ser transformado de um dia para a noite, né, dentro de um mês, 1 ano, não. Isso é o processo de transformação, amém? Isso leva tempo. Deus não divide os homens por raça, nem por nacionalidade, nem por poder econômico, nem por histórico familiar. Natureza de Adão, natureza de Cristo. Natureza de Adão, ele traz como pecado, morte, condenação, transgressão, desobediência, basta nascer. Natureza de Cristo: graça, vida, justificação, dádiva, obediência, nascer de novo. Amém? Então a aula 1 ela é bem simples, não é tão complexa assim. Ela fala sobre o projeto de Deus versus a decisão do homem. Ou seja, o projeto de Deus é que nós fôssemos imagem e semelhança de Cristo, imagem e semelhança dele. Só que o homem ele acabou tendo uma decisão errada, porque ele pecou, né? Ele simplesmente lá se rebelou contra Deus, lá no Éden, e isso trouxe consequências para as nossas vidas. Consequências também que são a deformidade do nosso caráter. Então tudo isso que a gente viu ali são características de pessoas que não estão tendo seu caráter moldado. Amém, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido. Esse capítulo é bem simples, não é muita complexidade. Projeto de Deus, qual que é o projeto de Deus? Gênesis 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse é o projeto de Deus. Deus esperava que fosse aquilo, top de linha. Só que o homem ele fez uma decisão essa que foi errar, que foi pecar, que foi desobedecer. Amém? Continuando, nós vamos lá para a aula 2 agora. Eu só vou abrir aqui ele e jogar aqui para vocês. Aleluia. Queridos, eu tô sozinho aqui na igreja, tá? Não estranho. Cheguei mais cedo, eu falei, vou gravar esse vídeo porque eu prometi pro pessoal, acabei não fazendo. Mas hoje sai em nome de Jesus. Amém? Então aí está. Módulo 2. Caráter deformado, mente distorcida. Então nós vimos lá no capítulo 1, né? Projeto de Deus versus a decisão do homem. Nós vamos ver no módulo 2, no capítulo 2, a mente distorcida. Como que é isso, Gustavo? Introdução.
Não é o cérebro que mais importa, mas sim o que orienta, o caráter, o coração, a generosidade, as ideias progressivas. Isso é uma frase de Fyodor Dostoiévski, acho que é assim que fala. O caráter superior ao intelecto. Podemos confiar na mente? E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Podemos? Será que podemos? Esse aqui é um exemplo, comprei uma raquete e uma bolinha por R$1,10. A raquete foi R$1 mais cara que a bolinha. Deixa eu só ver se tá... Ai, não tá coisando, né, gente? Me perdoa, viu? Deixa eu... Não tá passando... Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Passar o slide lá. Deixa eu mudar aqui então, gente. Vamos lá. Esse aqui eu tiro. Espera que eu pensei que tava passando o slide lá. Eu tô aqui no slide passando pra vocês. Mas vamos lá. Tá, não distraí não, queridos. Esse aqui. Tá, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aleluia, Deus é bom. Deixa eu abrir ele aqui. Perfeito. Tá. Positivo, cadê o dispositivo? Vou excluir esse. E a gente vamos abrir um outro aqui. Pra pegar minha imagem. Não sei se vocês gostam de me ver, né? Na verdade, só deixa eu carregar aqui. Cadê a imagem, Jesus? Ô Jesus. Ô Jesus. Cadê Jesus? Jesus. Dispositivo. Ok, prontinho. Vou só diminuir aqui. Aí, dá pra me enxergar, eu acho. Mas vamos lá. Cadê? Vamos lá. Então podemos confiar na mente e traz um exemplo aqui. Comprei uma raquete e uma bolinha por R$1,10. A raquete foi R$1 mais cara que a bolinha. Quanto custou a bolinha? Então olha só o que ele está dizendo. Comprei uma raquete e uma bolinha por R$1,10. A raquete foi R$1 mais cara que a bolinha. Quanto custou a bolinha? E aí, gente? Se a raquete foi R$1 mais cara que a bolinha, quanto custou a bolinha? Vocês conseguem responder essa? Perfil psicológico. Eu não vou entrar muito nesses exemplos, porque a gente não tem tempo, a gente tem 12 aulas para ver ainda. Mas vamos lá. Podemos confiar na mente, pessimismo, ansiedade, desconfiança, imoralidade, mentira, crítico, ingrato, sem conhecer Deus e sua palavra, mentalidade de acordo com a cultura, dar um jeitinho, disposição do corpo, etc. Mentalidade de acordo com o capitalismo, importância do dinheiro, consumismo, cliente, etc. Mentalidade de acordo com o meio. Deixa eu voltar aqui. 2 Coríntios 10, 3-5, ele diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Adiantando aqui, então nós precisamos mudar a nossa mente. Por que mudar a nossa mente, Gustavo? Imagina que eu estou falando com alguém aí que faz o segundo módulo, que você tenha um caráter
ainda que não está sendo moldado. Por quê? Porque você cresceu, nasceu, cresceu, aprendeu a fazer de uma forma X. Só que a gente não pode ficar nessa, não, eu aprendi desse jeito, é desse jeito. Não, porque Deus ele nos ensina a agir de forma correta. Deus ele nos dá a instrução através da palavra de Deus a nos comportarmos e agirmos de forma correta. Se, por exemplo, eu roubava lá atrás, a Bíblia diz, olha, você não pode roubar. Se de repente lá atrás eu desobedeci os pais e minha mãe, lá Deus fala, honra o teu pai e a tua mãe. Então são coisas diferentes. Então nós precisamos mudar esse conceito, essa estagnação que muitas vezes a gente tem na nossa mente, de falar, aqui é o que eu aprendi, pronto, não tem mais jeito. Não, nós precisamos sempre estar em evolução. Romanos 12:1 ele fala sobre isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Amém, queridos? Então nós precisamos sempre mudar a nossa mente. Como que eu mudo a minha mente, Gustavo? Philip Brooks, ele diz assim, o caráter pode se manifestar nos grandes momentos, mas ele é formado nos pequenos. Amém? Então é só nos pequenos momentos é que o meu caráter ele é mudado. Então como assim? Se de repente eu citei vocês exemplo de roupa que muitas das vezes a pessoa esquece lá uma moeda, a gente vai lá e pega essa moeda, 10 centavos, a gente pegou. Isso mostra o quê? Que nosso caráter ainda está totalmente distorcido. Mas se eu vejo essa moeda e falo, olha, tá aqui, mas não é meu, não vou mexer. São momentos pequenos, mas que mostra como que é o nosso caráter através disso. Amém? Isso é muito importante a gente ter sabedoria para fazer com que nosso caráter seja bem passado às pessoas. Como deve ser nossa mente? Mateus 22:37 ele diz, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Então a nossa mente tem que ter esse entendimento. Olha, eu amo mais a Deus do que tudo. Esse é a mente perfeita. Amém? Então nós só vamos alcançar a mente perfeita quando nós entendermos que Deus é a base de tudo. É a base do nosso amor, é a base da nossa vida, é a base de tudo aquilo que nós fazemos e vivemos. Estou indo rápido aqui, pessoal, na medida do possível. É aquilo que eu for lembrando que tem que dar uma enfatizada, eu vou dar, tá? Mas é bem simples, tá? O material bem simples, o segundo módulo em algumas partes. Claro que quando se trata de caráter é um pouco mais complexo, mas a gente vai orando, pedindo para Deus ajudar vocês nesse entendimento. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém, queridos? Dúvidas nesse segundo módulo, nessa aula 2, caráter deformado, mente distorcida. Então, o que é um caráter deformado? Quem consegue me responder? Sei que vocês estarão vendo o vídeo, mas quero que gerem esses conceitos na mente de vocês. Então, o que é um caráter deformado? É quando eu apresento aquela lista, lá que eu disse para vocês,
sou rebelde, eu tenho idolatria. Então isso mostra que meu caráter não está sendo moldado, mostra que meu caráter ainda está deformado, precisa de ser moldado. Mente distorcida é você ter aquela estagnação da sua mente. Você viveu lá fora, você aprendeu os conceitos de vida lá fora e você acha que aquilo é para a sua vida toda. Não, não é. Tá? Então nós temos que sempre renovar nossa mente, buscar uma mente direcionada na palavra de Deus, naquilo que os nossos líderes estão nos passando. Amém? Aula 3 agora. Eu vou abrir aqui para vocês. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deixa eu ver se foi lá. É isso mesmo? Isso. Então vamos lá. Aula 3, caráter deformado, emoções descontroladas, tá? Então, George Buckley: não somos responsáveis pelas emoções, mas sim do que fazemos com as emoções. Olha que top. Fazem parte das características de Deus. Temos emoções boas e ruins, foram afetadas pelo pecado. Ódio, ira, vingança, ciúmes, rejeição, medo, solidão, frustração, etc. Emoções, deixa eu ler para vocês. Emoções não podem ser racionalizadas. Quando argumentamos com uma emoção, criamos um abismo com outra pessoa. Emoções precisam simplesmente ser acolhidas. Bispo Francisco Almeida. Tá, então, emoções controladas, o que seria isso, Gustavo? No campo de mente, temos 5 segundos para aceitar ou rejeitar um pensamento. Com as emoções, não temos esse controle, mas não podemos alimentar as emoções destrutivas, tá? Como músicas e vídeos. Então, olha só que ele está dizendo: músicas e vídeos muitas das vezes se tornam emoções que nos destroem. Amém? Então, quando a gente lembra, sei lá, de uma música que nos faz lembrar de repente da ex, que nos faz lembrar da vida que nós tínhamos lá fora, isso tudo são algo que nos destrói, faz com que a gente lembre aquilo que não devemos ou não tínhamos que lembrar. O que a palavra menciona sobre isso? Em Gálatas 5, 22 ou 23, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Emoções do mestre. Vamos ver aqui mais versículo. Pessoal, então a princípio o capítulo 3 ele se resume nisso, tá? Naquilo que a gente viu aqui: caráter deformado, emoções descontroladas, tá? Então precisa ter a emoção controlada, aquilo que ele disse para nós. Então nosso pensamento, né, que vem em nossa mente, a gente consegue, tem 5 segundos ali para tentar dominar, né, ou repreender esse pensamento. A emoção não, a emoção é algo que pode nos destruir, como também pode nos levantar. Então nós precisamos ter emoções controladas. Amém? Eu estou na igreja, tá, pessoal? Então, por forma disso, estou sozinho, então estou sempre dando uma olhada ali. Então vamos lá. Capítulo 4. São 4h59 agora. Agora o pessoal chega já para fazer um ensaio. Tem que ajeitar tudo aqui para amanhã. Aí vai dar tudo certo também. Vã maneira de viver. Então basicamente a vã maneira de viver, eu vou ler para vocês aqui, é aquilo que eu disse para vocês. Vocês estagnaram o pensamento, aprenderam, né, alguns conceitos de vida lá fora e acabam vivendo dessa forma. Isso é uma vã maneira de viver, uma forma de viver errado. Amém? Então vamos lá: mentir, xingar, criticar, murmurar, amaldiçoar próximo, blasfemar, usar o nome de Deus à toa, não orar. Tiago 3:1 diz: fogo, mulo de iniquidade, inflamada pelo inferno, mal que não se pode domar, cheia de peçonha mortal. Contamina o corpo, inflama o curso da natureza, não é brincadeira, traz maldição. Isaías 6:5-8 ele diz: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Então dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, acho que é isso. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Amém? Olha que top isso, queridos. Vícios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém, queridos? Então olha só, se você tem algum vício, né, vício esse que não acrescenta na sua vida, né, se você tem uma rotina de algo que você gosta de fazer, às vezes você acha que não é vício, mas acaba se tornando um vício, vai te prejudicando. Muitas das vezes pode ser que seja um videogame. Muitas das vezes pessoas deixam de ler a Bíblia, deixam de orar para estar jogando videogame. Então isso tudo acaba dominando a pessoa. Nós não podemos deixar que isso aconteça, tá? Então nós temos que nos atentar a isso. Então a vã maneira de vivê-la também traz como vício uma das características de uma pessoa que está vivendo de forma errada. Deixa eu passar aqui. Vou falar sobre o sexo, pornografia e masturbação. Salmo 101:3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Mateus 5:28-29 diz: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Isso é vice-versa, tá? Então tanto o homem quanto a mulher, tá? Então se o homem olhar para a mulher e desejá-la, já está cometendo adultério, que a Bíblia está falando. A Bíblia diz: da mesma forma, a mulher olhar para o homem e o desejar também pecado, viu, queridos? Não se altera. Relações sexuais fora do casamento é uma forma totalmente errada de se viver. A Bíblia contradiz sobre isso, tá? A homossexualidade, né, é um assunto bem complexo, né? As pessoas acabam confundindo muitas das vezes, né? A gente vê nos noticiários que igrejas, né, fazem casamento de pessoas do mesmo sexo, mas enfim, não cabe a nós julgar, cabe a nós orientar e direcionar a pessoa à palavra de Deus. Então a Bíblia, ela condena isso, amém? Então nós temos que seguir a Bíblia. Nós não seguimos homens, não seguimos pessoas, seguimos a instrução da palavra de Deus. A salmista Davi já dizia que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, amém? Libertação da maneira de viver. Gustavo, como que eu posso deixar de viver da forma errada, sabe? Continuar fazendo a mesma coisa, orando, lendo a palavra, buscar a ajuda do seu líder e tendo fé, meu querido, tendo fé que sua vida será mudada, amém? Eu creio nisso, você precisa crer também. Alguma dúvida até aqui? Foi uma maneira de viver, forma errada de se viver. Aquilo que você aprendeu lá fora não se aplica na sua nova maneira de viver. Você foi por revisão, uma nova vida. A Bíblia diz que a gente se torna uma nova criatura, novos hábitos, novo jeito e etc. Amém? Então tenham isso em mente. Vamos lá. Aula 5. Bem rapidinho para vocês. Caráter em construção, valores organizados, aula 5, vai falar Paulo Preston. Ele diz: não só nós estamos na sociedade, mas a sociedade está em nós. Por isso todos precisamos passar por um processo doloroso de arrancar continuamente os valores da sociedade introjetados em nós. Então ali em 1 João, né, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? Então vamos lá. Valores organizados. Então os desejos da carne, tá? Nós vimos na aula anterior. O desejo dos olhos, materialismo e avareza. No homem, satisfação pessoal, insensível com os semelhantes, escravo dos bens, gera idolatria.
na sociedade corrompida, patrões injustos, ricos, opressores. Na igreja ser um reino de Deus, igreja mesquinha que não sabe dar com alegria, igreja que só dá aquilo que é conveniente, igreja que rouba a Deus. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas consciências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Então, o que ele está dizendo sobre os desejos dos olhos, queridos? Então, isso corrompe os valores das pessoas, né? Ele fala sobre patrões injustos, né? Que muitas vezes lucra muito, né? E acaba pagando bem pouco para os seus funcionários. Fala da igreja, que muitas das vezes a igreja acaba sendo mesquinha, né? Muitas das vezes, nós líderes não observamos as pessoas, né? Nós falamos, não, né? Por exemplo, só eu quero ser professor, então só eu tenho capacidade de ser professor. Não, isso tudo esse desejo dos olhos, esse desejo de querer ser melhor do que as pessoas, de querer ter essas coisas, questão de avareza, ela acaba distorcendo nossos valores. A soberba e egoísmo, ele fala: ninguém aprova o egoísmo, ninguém quer conviver com o egoísta, ninguém se acha egoísta, enfim. Então há 5, basicamente, valores, tá? Então, o que são valores, Gustavo? Valores são conjunto, tá? Conjunto de atributos, posso usar essa palavra, conjunto de atributos que te norteiam. Quais são os seus valores hoje? Quais valores que você tem que carregar? Os valores de Cristo é o mesmo que você utiliza para viver? Porque os valores de Cristo são o quê? Você amar o próximo, você se compadecer ao próximo, você dividir o pão, né? Esses são os valores que a Bíblia nos ensina a termos. Mas muitas vezes o que nós vemos lá fora é isso que ele traz como exemplo. São patrões injustos, né? São muitas vezes pessoas mesquinhas, são muitas vezes pessoas que se acham o dono da razão, enfim. Amém? Então, aos 5, caráter em construção, valores organizados. Nós temos que deixar os nossos valores, aquilo que a gente acredita, organizados, não distorcer por nada. Os nossos valores têm que ser aquilo que a Bíblia nos orienta a ter. Amém, queridos? Rapidinho, aula 6. O perfil do caráter cristão. Como que é o perfil? Como que a gente pode definir o perfil do cristão? É ser feliz dentro do contexto ser feliz dentro do contexto greco-romano, era ser culturalmente sábio, ter posses, ter influências, ter beleza física. Os religiosos faziam, o principal ponto eram as atitudes, fazer as coisas certas. Jesus veio falar de quem nós realmente somos, apresentar uma contracultura. Não se tratam de qualidades naturais, mas de características adquiridas por aqueles que o seguem. Amém? Então, o perfil do caráter cristão é uma pessoa humilde de espírito, tá? Então, a Bíblia traz ali alguns versículos para a gente ler. Falta deste sinal de caráter: orgulho, falsa modéstia, medo, insegurança, timidez, complexo de inferioridade, frustração. Então, isso tudo, querido, mostra que o crente, ou alguém que se diz cristão, não está tendo, que é humildade de espírito, tá? A consequência, porque deles é o reino dos céus. Amém? Os que choram, tais também é perfil do caráter cristão. Os mansos também é outro perfil de um cristão bem sucedido, um cristão firme em Deus, perfil do caráter cristão que a gente tem que ter. Fome de sede de justiça, uma pessoa justa, correta, com caráter íntegro, que não se deixa abalar, né? Que não aceita as injustiças, né? As pessoas misericordiosas também fazem parte do perfil do cristão. Não estou enfatizando tanto esses aspectos, vocês conhecem muito bem, a gente falou sobre isso no primeiro módulo. Limpo de coração, a pessoa que não guarda rancor, que não tem maldade no coração,
enfim, pacificadores, vamos lá, perseguidos, tá? Também perfil do caráter cristão. Aula 6 basicamente resume isso. Então nós vimos a característica de uma pessoa, né, do perfil de um cristão, do caráter do cristão. Amém, pessoal? Então qualquer dúvida estarei à disposição de vocês também pelo WhatsApp, tá? Podem ligar, não tem problema nenhum. Aula 7. Então vamos lá. Ser humano, conceitos e importância da cura da alma. A cura da alma é muito importante, queridos. Bom, eu vou dar um pouco de ênfase a essa questão de cura da alma. É algo bem complexo. Vamos por partes. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar essa aula 7 mais pra frente, uma outra oportunidade ao vivo com vocês. Creio que logo a gente vai poder estar junto, ou a gente marca pelo aplicativo Zoom. É algo bem complexo, a gente precisa, né, ir bem devagar para a gente entender como funcionar, mas basicamente a alma é como se fosse um HD de um computador. Então ela armazena todas as nossas emoções. Então, uma vez que eu tenho emoções descontroladas, que eu guardo rancor no meu coração, isso tudo afeta a memória, afeta o HD, afeta a minha alma. E naturalmente, quando a memória do computador está afetada, não está a 100%, o que acontece? O computador começa a dar umas travadas, começa a dar uns curtos. Da mesma forma somos nós. Então nós não podemos, né, ter um 100% de aproveitamento da nossa vida cristã com feridas na nossa alma. Nós precisamos ter essa cura da alma. Vou passar aqui. A gente vai fazer essa aula online. Você tirar suas dúvidas melhor. Creio que será bênção em nome de Jesus. Tá, essa semana ainda vou ver se eu marco com vocês. Tudo bem? Aula 8. Vamos lá. Jesus, o grande conselheiro. Discípulos têm crise, faz parte. Amém? Não significa pecado, não significa falta de conhecimento, não significa falta de liderança. No momento da crise, você precisa de ajuda de alguém de fora, você sai do seu caminho, perdemos a visão. Na crise, nos deixamos levar para as emoções, feridas, mágoas, ressentimentos, nos deixamos levar para a nossa lógica e razão. Entendendo a crise, Jesus se aproximou, Jesus caminhou com ele, Jesus ouviu. Então isso é importante, que na caminhada, quando você lida com pessoas, você tem que estar perto, né? Isso que Jesus nos ensinou, né? Jesus, aqui em si, ele fala do episódio ali que, se eu não me engano, Pedro e João, eles acabam retrocedendo, né? Eles estavam com os olhos cegos, porque eles estavam em Cristo. Jesus tinha acabado de ser morto, ou seja, a esperança para eles tinha acabado naquele momento. E eles se frustram, eles acabam retrocedendo. Ele disse que Pedro volta a pescar, João acompanha, e enfim. Mas Jesus tinha dado uma direção para eles: olha, vão para Jerusalém, fiquem lá até que do alto vocês recebam o poder do Espírito Santo. Eles se dirigem para Emaús. Nesse trajeto, Jesus identifica que eles estão em crise, estão frustrados, estão caminhando erradamente. Então Jesus, como grande líder que Jesus foi, ele chega, Jesus se aproximou, caminhou com eles. Jesus ouviu, né, a frustração deles. Jesus ouviu aquilo que, né, afetava, o que estava causando a crise na vida deles. Aí Jesus corrigiu a visão, Jesus verificou o interesse e a exposição deles, Jesus deixou decisão para eles. A pessoa deve voltar, amém? Então nós, como sendo líderes, da mesma forma a decisão não é nossa, a decisão é do discípulo. Por mais que a gente aconselhe, olha, não é dessa forma, vamos fazer assim, 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 assado, mas a decisão não é nossa, a decisão é da pessoa. Amém, queridos? Então, o princípio é isso, tá? Então, fico devendo para vocês a aula 7, 10, 11 e 12, perfeito? Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição via WhatsApp. É nóis!